Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui em mais um momento de oração e também um momento de comunhão. Por mais que a gente esteja aí à distância, Deus tem se manifestado poderosamente, não é verdade? Irmãos, se vocês não sabem a batalha espiritual que eu enfrento aqui antes de gravar esses vídeos. E hoje eu estava aqui pedindo a Deus que me mostrasse aquilo que tem afligido o seu coração. E o Espírito Santo me mostrou claramente que o medo tem sido o seu maior desafio. Irmãos, é impressionante a quantidade de cristãos que vão à igreja, leem a Bíblia, jejuam, conhecem a Bíblia, né? E ficam orando e buscando a Deus, mas parece que o medo está sempre batendo à sua porta. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer para tomar posse das promessas de Deus e não deixar que o medo te domine, te escravize. O medo, irmãos, muitas vezes está ligado à ansiedade. Você fica com medo de que algo vai acontecer e aquilo te deixa ansioso e por causa disso a fé vai embora. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima do Senhor deve acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. É isso que está escrito na Bíblia. O problema é que quando o medo toma conta do seu coração, aí você não tem espaço para a fé, e aí você não consegue acreditar e automaticamente as promessas de Deus não chegam na sua vida. Então hoje, em nome de Jesus, esse mal vai acabar aqui, tá certo? Então eu quero ler aqui uma passagem que está em Romanos capítulo 8, foi a mensagem que Deus colocou muito forte no meu coração. Antes, eu só peço para você se inscrever no meu canal, é só você clicar aqui no botão inscrever, que está aqui embaixo, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sininho e selecione a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar. Irmãos, nós temos feito a oração da manhã, a oração da noite, e também vídeos à tarde, às 2h30 da tarde, tem sido uma bênção. Então eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua presença aqui nos outros vídeos também, tá certo? E se você olhar aqui embaixo do vídeo, tem um botãozinho escrito Seja Membro. Se você se tornar membro aqui do meu canal, você estará ajudando instituições de caridades apoiadas por mim. Irmãos, graças a Deus, nós temos ajudado ao todo 10 instituições, contando com pastores, missionários, obras ajudando crianças carentes na África, Filipinas, são tantos lugares. E aqui você tem a opção de escolher se você quer ajudar 1, 2 ou até 4 instituições. No entanto, com o valor que eu tenho arrecadado aqui, nós temos ajudado 10 instituições. Então eu quero agradecer a todos vocês. Vocês não sabem o quanto isso me alegra e com certeza está transformando a vida de milhares de pessoas. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos lá. Eu quero ler com vocês Romanos 8, versículo 15 ao 17. Preste muita atenção no que está escrito. Vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Amém? Olha que passagem maravilhosa, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, vocês não receberam um espírito que os torne novamente escravos medrosos. Irmãos, que espírito é esse? É o espírito maligno de Satanás, esse diabo que perturba as pessoas, destrói casamentos, famílias inteiras. Esse demônio, que são demônios na verdade, que o próprio Paulo chama de principados e potestades que governam nas regiões celestiais. Esses demônios, eles vêm para nos trazer o quê? Medo. E esse medo nos escraviza. E por causa disso, antes de Jesus, antes de conhecermos a Cristo, nós éramos escravos medrosos. Nós vivíamos atormentados pelo pecado, pelas acusações do inimigo. Mas aqui ele está dizendo, olha, mas vocês receberam agora o Espírito Santo de Deus que os adotou como seus próprios filhos. E agora esse Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Irmãos, como nós podemos ter o Espírito Santo? Em primeiro lugar, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você tem que renunciar ao seu passado, às suas
tradições religiosas, as suas crenças. Você precisa renunciar ao pecado. E quando você se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus morreu lá na cruz para te salvar e Ele ressuscitou, nesse momento você está salvo e você recebe o Espírito Santo. E a partir de agora, o Espírito Santo ele vai começar a te revelar a herança que você tem em Cristo. Olha só que interessante, aqui está dizendo, se somos seus filhos, então nós somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Vamos imaginar uma coisa aqui, irmãos. Vamos supor que você nasceu numa época bem antiga e você nasceu numa família real. Você é filho de um rei, de uma rainha. Quando você é bebê, quando você é criança, você não tem noção da grandiosidade que é aquilo, não é verdade? Você cresce, você fica adulto e aí então você vai perceber que existe uma herança para você. Você não é qualquer pessoa mais, você agora é filho do rei, filho da rainha, tá certo? E da mesma forma, nós, agora que somos de Jesus, nós somos herdeiros de Deus, das suas promessas. E é por isso que nós precisamos deixar de ser bebês espirituais, crianças imaturas, e nós precisamos crescer, amadurecer espiritualmente. Tá entendendo? Então, quando você cresce e amadurece, você começa a entender que você tem heranças que já foram conquistadas por Jesus na cruz por você. Glória a Deus! A Bíblia diz que Jesus, ele se fez maldição para que você fosse justo diante de Deus. Ou seja, agora Deus não te vê mais como uma pessoa pecadora, uma pessoa que merece o inferno. Não, Deus vai olhar para você e ele vai enxergar Jesus na frente. Ele vai ver o sacrifício que Jesus fez pela sua vida. E é por isso que agora você não precisa mais ficar escravo do pecado, escravo do diabo. Você não precisa ficar mais escravo do medo. E irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fico assustado de ver a quantidade de cristãos que ainda estão na casa do medo. Eles ainda têm medo de que Deus vai mandá-los para o inferno, de que Deus vai pesar a mão, Deus vai castigá-los. Tudo porque eles pecaram, eles falharam. Nós estamos no processo, irmãos. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente quais são as heranças que nós conquistamos com Cristo lá na cruz. A primeira delas, todos nós já sabemos que é a comunhão com Deus. Olha, eu sei que todo mundo pode orar, todo mundo nesse planeta pode fazer orações, mas irmãos, a oração que Deus atende, a oração que o Pai tem prazer em atender, é a oração feita por um filho dele. E essa oração é um privilégio que nós, filhos de Deus, que temos Jesus no coração, nós temos. Amém? Então agora já não existe mais barreira. Você tinha uma barreira que era o pecado, mas agora Deus enxerga Jesus na sua vida. E Jesus é o seu advogado. E é por isso que agora a Bíblia diz que todas as promessas do Senhor para a sua vida, elas têm o sim e o amém. Deus deseja te prosperar, te abençoar. Sabe quando você tem uma mentalidade de escassez, uma mentalidade assim de miséria, você nasceu para ser pobre, você nasceu para mendigar o pão, mas agora não, você toma posse daquela promessa que diz que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia, porque na Bíblia contém todas as promessas de Deus, tá certo? O que mudou a minha vida foi o fato de eu começar a acreditar que agora Deus está comigo. Se antes deu errado, agora pode dar certo. Se antes eu era infeliz no relacionamento, agora Deus teria uma esposa para mim. Deus poderia me prosperar no meu trabalho. Deus poderia fazer coisas que eu jamais imaginei. E eu comecei a tomar posse disso, mudar a minha mentalidade, tá certo? Então você vai fazer isso a partir de hoje. Por exemplo, uma outra herança que Jesus já conquistou para você é a paz e a alegria. O próprio Cristo disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo oferece, que é uma paz passageira, mas eu tenho para vocês uma verdadeira paz e alegria. Glória a Deus! Você está entendendo isso? Então escreva aqui nos comentários: Senhor, eu creio nas tuas promessas. Deus, eu tomo posse da minha promessa. Irmãos, no meio da dificuldade, dos momentos mais difíceis, Jesus ele tem uma paz e uma alegria que você não esperava, que você não imagina. Então, tome posse dessa promessa. Uma outra herança que você e eu já conquistamos é o poder espiritual.
Agora, irmãos, não somos mais escravos medrosos. Agora nós temos o Espírito Santo de poder, de amor. Esse Espírito Santo, ele nos dá força contra o inimigo que acusa a nossa vida. Você agora tem autoridade no nome de Jesus para pisar em serpentes e escorpiões. O próprio Cristo disse isso. Então não aceite mais ficar com medo do inimigo. Se você está sendo oprimido na sua casa, no trabalho, chegue nesse lugar, ore, estenda as mãos. E eu creio que Deus vai te usar ali para mandar o mal embora. Amém? Talvez na vida do seu marido, da sua esposa, essa pessoa que se levanta contra você o tempo todo, talvez os seus filhos, seus pais, os seus amigos. Você pode orar por eles. Você não vai ser inimigo dessas pessoas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra o inimigo que usa as pessoas, tá certo? E uma outra herança que você e eu temos é a santificação. Irmãos, agora você não está sozinho mais. Você não tem que mudar a sua vida sozinho. É o Espírito Santo que já está em você, que vai te encorajar, que vai te consolar e vai te santificar. Irmãos, a pessoa que ainda não mudou de vida, mesmo aceitando Jesus, ela precisa abrir o coração para o Espírito Santo, porque é o Espírito quem vai transformar você, vai libertar você dos vícios, das falhas de caráter, de tantas formas, de tantas coisas que hoje ainda te aprisionam, tá certo? Creia que o Espírito Santo ele vai te ajudar. Por mais que você peque, por mais que você fale, ele está moldando você no caráter de Cristo. Glória a Deus! E por fim, irmãos, a herança que nós já temos em Cristo é a vida eterna. Quando você partir desse mundo, você será salvo imediatamente. Você vai diretamente para a presença de Jesus e nenhum mal vai te acompanhar, vai te atacar, porque a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada neste mundo, nem no mundo que está por vir. Então, creia que a proteção de Deus está na sua vida e a salvação eterna. Glória a Deus! Existe bênção maior do que essa? As pessoas hoje elas querem Jesus para ganhar um emprego novo, para curar uma enfermidade. Por mais que seja o maior milagre de todos, nós já temos a vida eterna e isso é maravilhoso, irmãos. Só que agora eu quero mostrar para vocês só um versículo antes de nós orarmos. Eu já estou aqui com o óleo da unção, eu quero ungir as minhas mãos e orar por você, mas eu quero ler um versículo aqui que, se você não colocar em prática, nada disso que eu falei vai acontecer na sua vida. Olha só o que Jesus disse, Lucas capítulo 5, o versículo 37 e 38. Ele disse assim, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Deu para entender? Talvez você não saiba, mas Jesus ele estava comparando aqui o Espírito Santo, que representa o vinho novo, e ele fez uma comparação dizendo: ninguém coloca um vinho novo em odres velhos, em vasilhas de couro velhas. Naquela época, irmãos, fazia-se muito essas vasilhas usando pele de animal, e aquela pele ressecava e virava uma vasilha. E então colocava-se ali o vinho novo. Só que tem um porém, o vinho novo, quando você coloca, ele fermenta e depois disso ele gera bolhas de ar, que aquilo vai se expandindo. E se aquele odre, aquele recipiente, ele estiver seco, ele estiver velho, ele vai arrebentar, ele não vai suportar quando esse vinho se expandir. Por isso Jesus está dizendo, olha, vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E o que Jesus está trazendo para a nossa vida aqui hoje? É que é o seguinte, se você não mudar a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, as promessas de Deus não vão se cumprir, porque agora o seu coração e a sua mente têm que ser renovados com a palavra de Deus, senão você não vai acreditar. Lembra do que eu falei? Sem fé é impossível agradar a Deus, e você só consegue acreditar em Deus, nas suas promessas e tomar posse se a sua mente estiver alinhada com a mente do Senhor. Porque senão Deus quer te dar uma prosperidade e você não vai aceitar. Você vai pensar, não, eu não mereço, eu não posso. Talvez Deus vai te dar um ministério e você vai ficar pensando de maneira antiga. Nossa, mas quem sou eu? Eu sou falho, eu sou pecador. Irmãos, nós precisamos abrir o coração, deixar que a nossa mente se alinhe com a palavra de Deus, tá certo? E é por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, o versículo 2, que quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus,
automaticamente a vontade do Senhor se cumpre na nossa vida. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? É isso que está escrito na Bíblia. Então eu desejo que tudo isso se cumpra, e para isso você precisa deixar de lado o medo, a preocupação, a ansiedade e crer e confiar que Deus é bom e que Ele te ama para todo sempre. Glória a Deus! Então agora eu quero orar com você. Eu vou ungir as minhas mãos e eu quero que você feche os seus olhos, porque enquanto eu estiver orando, o Espírito Santo, ele vai confortar, te fortalecer, te encorajar. Glória a Deus! E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, esta é a hora. Abra o seu coração e peça perdão ao Senhor, peça para Jesus mudar a sua história de uma vez por todas. Feche os seus olhos então e não se esqueça que no final eu peço para você compartilhar. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem e Deus vai te usar compartilhando esta oração no WhatsApp. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa e eu quero Te agradecer, Deus, por esta palavra. Do começo ao fim o Senhor falou conosco aqui hoje e eu Te agradeço. Como é bom, Senhor, estar aqui na oração da manhã, buscando a Tua presença. Como é bom, meu Pai, estar também na oração da noite, buscando ao Senhor e encerrando o nosso dia na Sua presença. Pai, eu coloco neste momento a vida do meu irmão e da minha irmã. Oh, meu Deus, o medo tem tomado conta, Senhor. Essa pessoa continua escrava do medo, mas nesse momento, Pai, eu unjo as minhas mãos, eu estendo as minhas mãos e eu Te peço, derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas o Senhor nos deu o Espírito Santo que nos adotou como Seus próprios filhos. E agora nós temos as promessas do Senhor disponíveis para nós. Oh, aleluia! Pai, eu Te agradeço, meu Deus, porque tem pessoas aqui hoje que estão entregando a vida para o Senhor. E a Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, acontece uma festa no céu. Ó Jesus, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, perdoa os seus pecados e que o Teu Espírito Santo venha fazer morada nesse coração e nessa mente, em nome de Jesus. Pai, tira, Senhor, neste momento toda opressão maligna, toda ansiedade exagerada, generalizada, todo medo que tem causado perturbação noturna, todo medo que tem causado angústia, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, eu Te peço, restaura a vida dessa pessoa, traga de volta, meu Pai, tudo aquilo que o inimigo roubou, restitua, Senhor, as bênçãos, as promessas e que essa pessoa saia daqui hoje renovada pela fé, espiritualmente falando, ela está liberta, ela está curada. Ó Jesus, toca, Senhor, no corpo físico dessa pessoa também. Essa pessoa que está doente, está acamada, está cheia de feridas pelo corpo. Em nome de Jesus, seja curada, seja liberta agora, seja restaurada de toda dor, todo mal que antes te afligia, saia da sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, eu Te agradeço por este momento, eu Te agradeço porque a unção do Espírito Santo está sobre essa pessoa agora, libertando ela de toda opressão maligna. Ó Deus, de acordo com a Tua palavra, nós cremos que agora somos libertos, restaurados e estamos salvos. Para a honra e glória do Teu santo nome é que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente.
elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.